Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título Glorificados em Cristo. O arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens. Será a segunda revolução espiritual, que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação do destino final para os salvos e não salvos em Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos sobre qual é a grande esperança do cristão: a ressurreição dos salvos em Cristo para a vida eterna, finalizando com a magnífica descrição dos novos céus e nova terra. A grande esperança do cristão. A nossa preparação moral e espiritual para a volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus Cristo a esta terra é a base da esperança cristã, pois este evento marcará o início da contemplação do plano de Deus para a salvação dos homens. Portanto, todos os cristãos esperam desejosamente o dia em que Jesus voltará, pois ele nos prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, porém não declinou nem um dia nem a hora. A nossa preparação moral e espiritual para a volta de Jesus, seja em que tempo venha a ocorrer, deve ser construída na sequência lógica de que nosso espírito, alma e corpo estejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a fonte de santificação que vem de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Precisamos crer que Jesus realmente virá em breve buscar a sua igreja e que devemos estar preparados para este glorioso evento predito por Jesus, pelos anjos e pelos apóstolos. João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículos 9 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 9 ao 11. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus,
porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 28 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 28 ao 29. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica e também pela igreja de Corinto, lançou em suas respectivas cartas a estas igrejas exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos fisicamente no que tange aos acontecimentos por ocasião do arrebatamento. Neste momento, vamos examinar as revelações sobre o arrebatamento dos salvos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, e revelações repetidas de forma similar na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Dentro deste texto, nós vamos então observar aqui que há a transformação dos corpos dos vivos salvos em Cristo e a ressurreição dos mortos em Cristo, por ocasião do arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus, segundo o apóstolo Paulo, neste texto que acabamos de ler. E, em termos resumidos, o significado deste texto começa ele falando sobre os herdeiros do reino de Deus. Então, o apóstolo menciona que os impuros de coração, escravos do pecado e das concupiscências carnais no corpo corruptível, não podem herdar o reino de Deus. Isto é, para ser um cidadão celestial, temos que possuir um corpo glorificado. Isto está no versículo 50, que diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Depois, o apóstolo Paulo fala sobre um mistério. Ele revela
que nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos fisicamente, pois vivos na volta de Cristo, ou seja, na ocasião do arrebatamento, sofreremos uma transformação extraordinária e espetacular. É o que ele diz no versículo 51. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em seguida, o apóstolo Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. O apóstolo então nos diz que ao som ressonante da última trombeta de Deus, num instante, isto é, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos incorruptíveis e os vivos, salvos em Cristo, serão transformados. O versículo 52 diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como quarto ponto abordado pelo apóstolo Paulo neste texto, ele fala sobre a transformação dos vivos, salvos em Cristo. O apóstolo então nos revela que os vivos, salvos em Cristo, terão em seus respectivos corpos transformados, de um corpo corruptível, sujeito ao pecado, para um corpo incorruptível, não sujeito ao pecado, de um corpo mortal para um corpo imortal, consumando a salvação em nome do Senhor Jesus. O versículo 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Como último ponto deste texto, o apóstolo fala sobre a nossa vitória sobre a morte. O apóstolo Paulo registra que os mortos em Cristo vencerão a morte, ressuscitando, e os vivos, salvos em Cristo, não passarão pela sepultura, tal qual Enoque e Elias. E assim todos nós, a Igreja do Senhor Jesus, iremos viver eternamente na presença do Senhor. A morte foi tragada pela vitória desde a ressurreição de Jesus. No versículo 54 diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Novos céus e nova terra. A Santa Bíblia nos revela pontualmente coisas magníficas que teremos no céu. Mas, na verdade, não temos a menor ideia do que Deus tem preparado para nós desfrutarmos em nossa futura mansão celestial. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A descrição dos novos céus e da nova terra. Nova terra e novos céus serão criados após o juízo final, sendo que nesta nova criação, o céu eterno, habitação de Deus, que é um lugar santo, puro e livre do pecado, se expandirá e englobará a nova terra e os novos céus criados,
formando um só lugar perfeito, tal qual no Gênesis, e livre de qualquer iniquidade ou sentença divina. Vejamos algumas características do céu. Um lugar santo e perfeito. Apesar de não termos a apresentação do céu em toda a sua plenitude na Bíblia Sagrada, esta nos apresenta características pontuais do céu, a saber, em primeiro lugar, a eternidade. O céu não possui limitação de tempo, mas certamente haverá ainda uma contagem de tempo que não se evidencia passado, presente e futuro, mas tão somente tempo presente e eterno. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Portanto, a eternidade caracterizada aqui no céu. Animais e plantas. Cremos que no céu existirão como parte de sua fauna e flora animais e plantas para a alegria e contemplação da alma dos homens, pois toda a criação atual geme e espera uma renovação futura. Na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículos 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Outra característica do céu, um lugar santo e perfeito, é que lá nós teremos o gênero masculino e feminino. O nosso corpo ressurreto será um corpo glorificado, composto de corpo, alma e espírito, guardando a mesma natureza de ser homem ou mulher. Porém, não haverá casamentos. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, versículos 23 ao 30, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo. Com o terceiro,
até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Quais serão os habitantes do céu? Os habitantes do céu serão Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, os anjos e a igreja glorificada. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. No céu haverá reconhecimento de entes queridos, amigos, etc. No céu reconheceremos e seremos reconhecidos por todos. Viveremos em comunhão uns com os outros, especialmente com nossos familiares. O exemplo mais comprobatório desta realidade de que no céu reconheceremos uns aos outros está na parábola relatada pelo Senhor Jesus no livro de Lucas, capítulo 16, onde ele narra a parábola do rico e do mendigo Lázaro, em que o rico, ao morrer, foi para o inferno, e Lázaro, ao morrer, foi para o céu. E houve então um diálogo entre Abraão e o rico, estabelecendo a plena consciência entre eles. Portanto, isto vai caracterizar que no céu há o reconhecimento de entes queridos, amigos, etc. Nossa memória no céu. No céu teremos muito mais inteligência do que tivemos na terra. E nos lembraremos de toda a história humana. Se não encontrarmos algum de nossos familiares ou amigos no céu, saberemos que Deus foi justo em condená-los. Porém, só Deus vai resolver esta nossa frustração, salientando que no céu não existe tristeza ou aflições. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Visto isto, vamos falar agora sobre as atividades que realizaremos no céu. Em primeiro lugar, lá no céu teremos louvor e adoração a Deus. Praticaremos o louvor e adoração a Deus. No céu haverá uma comunhão fraternal. Teremos uma plena comunhão e amizade uns com os outros. Aprenderemos sobre Deus também no céu. Aprenderemos mais sobre a pessoa de Deus, pois lá estaremos face a face com o Senhor. E no céu continuaremos o nosso serviço. Serviremos com amor e de forma incondicional o Senhor Jesus e aos nossos irmãos.
Concluindo a aula de hoje, o arrebatamento é algo que está reservado somente aos salvos em Cristo. Bilhões de pessoas vivas, salvas em Jesus no presente tempo, dos quatro cantos da terra, serão transformados para terem corpos imortais. E um incontável número de pessoas mortas em Cristo, de todas as épocas e de todas as partes do mundo, ressuscitarão em corpos glorificados e simultaneamente, num piscar de olhos, serão elevados para um encontro muito especial nos ares com o Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.